Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos estudando os capítulos 2 e 3 da Gênese, que tratam não só da presença de Deus nas nossas vidas, mas também das suas leis, da sua influência no nosso dia a dia e da sua previdência nos acolhendo a todos, né? Nós estamos tocando em alguns assuntos aparentemente controversos com a lei de amor, mas que tem todo um sentido e todo um significado. Nesta semana nós vamos dar continuidade ao estudo da destruição dos seres vivos uns pelos outros, que começa a partir do item 20, que nós lemos na semana passada, na palestra passada, e do capítulo 3, item 20, nós vamos iniciar agora no capítulo 3, item 21. Então nós estamos tratando da destruição dos seres vivos uns pelos outros. A verdadeira vida do animal quanto a do homem não está mais no envoltório corporal do que no vestuário. Ela está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho que deve cumprir na matéria bruta. Usa-se o corpo nesse trabalho, mas ao espírito não se usa. Ao contrário, dele sai a cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Por isso, não é menos espírito, é absolutamente como se um homem renovasse 100 vezes o seu vestuário num ano, e por isso não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e suscita neles a ideia da vida espiritual, em lhes fazendo desejá-la como uma compensação. Deus, dir-se-á, não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios e sem obrigar os seres vivos a se entredestruírem? Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que essa sabedoria não deve falhar mais sobre esse ponto do que sobre os outros. Se não o compreendemos, é preciso atribuir ao nosso adiantamento. Todavia, podemos experimentar, procurando-lhe a razão, tomando por bússola esse princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em tudo sua justiça e sua sabedoria, e inclinemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento.
Para dar uma ideia melhor do que a gente deve compreender essa situação, eu vou usar um comparativo. Ele falou do corpo e aí eu acho que a gente, como está muito materializado, talvez a gente não perceba a ideia da destruição. Vamos mudar a ideia e vamos pensar não no corpo, mas numa casa. Uma casa que você construiu de partindo do zero, aquela casa que você construiu ali, partindo dos alicerces, num terreno vazio. Naquele primeiro momento, lá atrás, talvez mais jovem, você tinha uma ideia do que era uma casa bonita, do que era uma casa boa, de como que ela deveria ser, quantos quartos ela deveria ter, e aí você faz um projeto, vamos chamar assim, pronto, acabado, e monta a sua casa e fica feliz com ela por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Só que passados 5, 10, 15 ou 20 anos, você adquiriu conhecimentos, você foi para a faculdade, você fez engenharia, você fez arquitetura, você aumentou a sua capacidade de compreensão da sua ação em relação ao meio ambiente e você agora olha para aquela casa e fala, ela não combina mais comigo, ela não parece mais com a pessoa que eu sou. Eu gostaria de uma casa que fosse ecologicamente correta, que usasse material reciclável, que tivesse alguma condição de aproveitar a luz do sol melhor, de aproveitar o movimento dos ventos para gerar algum tipo de energia para mim. Então você tem uma série de novos conhecimentos e uma série de novas compreensões sobre como você age em relação ao meio ambiente que você gostaria de mudar na sua casa. Só que você olha para ela e fala assim, não dá para reformar. Como é que eu vou reformar isso? Né? Não dá nem para começar. É melhor pôr tudo abaixo e começar de novo. O que você acabou de fazer? Lei da destruição. Você chegou à conclusão que para progredir a partir daquele projeto inicial da sua casa, você precisa destruí-la e construí-la de novo. É esse o princípio que a gente deve entender na evolução dos seres, né? É preciso, chega um momento em que é preciso, por assim dizer, destruir aquele ser que já aquele corpo, né? Não aquele ser, mas aquele corpo que serve àquele ser, porque ele atingiu um patamar de experiências que o progresso dele vai ser muito lento se ele se mantiver naquele corpo material desgastado, estragado já, e aí precisa ser liberto para poder, partindo do zero novamente, construir uma nova experiência, construir um novo processo. Daí a necessidade de você construir um novo corpo. Isso vale tanto para o espírito encarnado, quanto para o princípio inteligente que está em evolução, mas passando ali do reino vegetal para o reino animal e assim sucessivamente, do reino mineral para o reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal e assim sucessivamente. Então esse princípio, né, inteligente, ele demanda, né, essa necessidade de progresso, até que aquele corpo material que aquele princípio está mantendo vivo e funcionando, ele não tem mais necessidade de ficar naquela experiência, ele precisa seguir adiante. E com novas experiências e aprendendo novas movimentações e novas coisas, esse princípio espiritual evolui. Daí, fazendo paralelo com o exemplo da casa que eu dei, a necessidade da destruição. Então, a lei de destruição, ela gera a possibilidade desse princípio espiritual, no caso dos animais, ou desse espírito, no caso dos seres humanos, né, a repensar ou a reprogramar-se para uma nova experiência e para uma nova
vida, né? Para uma nova situação em que, a partir daquela situação, ele inicia ou reinicia o aprendizado e segue adiante com esse aprendizado. Então é nesse sentido que a gente deve perceber a lei divina, né? E esse amor que não só é um sentimento muito puro e que só deseja o nosso bem, que parte de Deus para nós, como a sua infinita justiça e a sua infinita sabedoria em programar essas destruições desse envoltório temporário para que a gente possa progredir e seguir adiante, não só nós, como os reinos mineral, vegetal e animal. Sigamos na leitura. Uma primeira utilidade que se apresenta nessa destruição, utilidade puramente física, é verdade, é esta: os corpos orgânicos não se mantêm senão com a ajuda de matérias orgânicas. Só essas matérias, contendo os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Os corpos, instrumentos da ação do princípio inteligente, tendo necessidade de serem incessantemente renovados, a providência fá-los servir à sua manutenção mútua. É por isso que os seres se nutrem uns dos outros. É, então, o corpo que se nutre do corpo, mas o espírito não é nem aniquilado, nem alterado, não é senão despojado do seu envoltório. Então percebe que na busca e no segmento da lei do progresso, esse princípio espiritual e esse espírito precisam dessa liberdade para depois retomar um novo envoltório corporal, mas esse envoltório corporal ele é simplesmente algo para ser utilizado, né? Ele é algo que vai nos proporcionar a ação desse princípio espiritual e desse espírito com a matéria. E é essa experiência com a matéria que nos fornece essa condição de evolução. É a matéria que tem necessidade de se alimentar, né? A gente quem já está mais adiantado aí em alguns estudos, já deve ter percebido que o espírito ele não tem essa necessidade material da alimentação. Só os espíritos mais próximos das provas e expiações, dos planetas primitivos, ainda nos estágios iniciais, é que tem necessidade de algum tipo de alimento mais substancioso na espiritualidade. Mas os espíritos mais evoluídos não têm essa necessidade. Então o espírito, a gente pode dizer que o espírito não tem necessidade de alimentação, por assim dizer, essa alimentação de você consumir matéria para se alimentar. Quem tem essa necessidade é o corpo. O corpo precisa da matéria, né? O corpo precisa desse processo. Então, de onde é que veio o cimento para construir a casa? Voltando ao exemplo da casa. Veio da destruição que a gente, para extrair o cimento, para construir o cimento, a gente faz a destruição de alguma coisa. A gente escava uma montanha, a gente derruba uma árvore para conseguir, por exemplo, algum tipo de material. Então, essa necessidade da construção de uma nova residência, e aqui eu estou usando a residência tanto no sentido da casa quanto no sentido do corpo físico, que é a residência do espírito enquanto a gente está encarnado, para facilitar o entendimento. Então eu preciso pegar de algum lugar. Como é que eu pego a matéria-prima para construir a minha casa? Você acha que eu não destruí nada para fazer isso? Lógico que eu destruí, né? Eu reciclei, mas para reciclar eu tive que destruir alguma coisa que estava construído e reciclar essa matéria, transformando ela numa nova matéria para ser usada na minha nova casa. Dessa mesma maneira, seguindo esse mesmo processo e esse mesmo procedimento, é
a destruição do corpo físico e essa necessidade de nutrição da matéria pela matéria, do corpo físico pelo corpo físico, né? Então é por isso que a gente tem essa necessidade. Não importa se você está pegando um alface, não importa se você está pegando um agrião, um tomate, né? Esse agrião, esse tomate, esse alface, ele está inicialmente na terra, preso a um corpo físico que pertence a um princípio espiritual vegetal. Não importa se você está se alimentando de um frango, ou de um bife, ou de um peixe, esse frango, esse bife e esse peixe estava originariamente, que esse que você está se alimentando, num princípio inteligente, num princípio espiritual que estava no mar, que estava no quintal, que estava nos currais e assim sucessivamente. E quando você olha para esse processo como uma reciclagem, vamos colocar assim, porque quando você faz a alimentação equilibrada, você está buscando na natureza os elementos necessários para a manutenção da saúde do seu corpo. Porque se você não comer nada, você vai morrer. Se você não beber nada, você vai morrer, né? Então você está equilibrando isso de maneira que você tenha saúde do corpo. E o corpo precisa da matéria para se nutrir. Quando você descamba isso para o exagero, aí é que está o problema, né? Tudo que é excessivo vira erro, né? Então, quando você, por exemplo, se alimentar, você só usa o coraçãozinho do frango e joga todo o resto fora, isso é um exagero, percebe? Então, essa busca pelo equilíbrio na nossa alimentação é que deve ser saudável, né? E todo o excesso que se faz em relação a isso é que não é saudável, que é desequilibrante nas leis da natureza. É esse entendimento que a gente precisa ter, né? Porque todos os seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, todos os espíritos humanos vão se despojar do corpo físico que estão. Essa é a lei natural aí do processo. Vai se despojar e vai retornar à pátria espiritual, vai refazer forças na pátria espiritual e depois retornar novamente à matéria. Por isso a necessidade da encarnação. Por quê? Porque é na matéria que está o aprendizado, né? Então, como o espírito, o princípio espiritual ou o espírito em si, ele não tem necessidades, como é que ele vai desenvolver a sua inteligência se ele não passar pelas dificuldades das necessidades? Quanto de estudo nós não fizemos em busca da cura das doenças? Quanto de aprendizado não tem das leis da natureza nessa busca? Quanto de estudo a gente não fez na busca por saciar a fome, a sede, o saneamento básico? Essas dificuldades, elas vão impulsionando a nossa inteligência de forma que a gente vai resolvendo isso desde que estamos nesse princípio espiritual no reino animal, atrás da nossa fome, da nossa sede, até chegarmos no reino hominal. Estamos sempre trabalhando no desenvolvimento da inteligência. Por que Deus quer que a gente seja mais inteligente? Porque é só através do desenvolvimento da nossa inteligência é que nós vamos compreender a Deus, compreender as leis divinas, compreender as leis da natureza, e só compreendendo a Deus a gente consegue nos aproximar dele, e a gente, nos aproximando dele, passaremos a ter mais amor no coração, seremos mais humildes, teremos mais caridade e amor ao próximo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou, convidando-os para a próxima palestra, onde daremos continuidade a esse estudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.